A palavra vem ao profeta. Aqui temos os dois homens com os dois ministérios profetizados em Malaquias capítulo 4. Converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Então, não há dúvida que Elias tinha que vir antes da grande tribulação, porque havia uma obra a ser levada a cabo. Converterá o coração dos filhos aos pais, pois a outra parte deste ministério já tinha sido realizado por João. Converterá o coração dos pais aos filhos. João preparou o coração dos pais para que Jesus pudesse dar boas-vindas aos filhos ao entrar no redil, de modo que aqueles homens, os pais da igreja primitiva, foram preparados por João para que recebessem a Cristo, a palavra. Mas o Elias desta era haveria de converter os filhos dos últimos dias à fé dos pais dos Pentecoste. Este profeta prepararia os filhos para darem boas-vindas a Jesus, isto é, sua mensagem levaria os verdadeiros filhos de Deus à fé primitiva dos apóstolos e profetas, preparando assim para a vinda do Senhor. Desse modo que este Elias não é João Batista. Então podemos ver pelas Escrituras que o mensageiro de Malaquias 3, João Batista, não é o mesmo profeta de Malaquias capítulo 4. Ainda que João e esse profeta da última era tiveram neles o mesmo espírito que esteve em Elias, não resta dúvida que são dois profetas como o mesmo espírito de Elias, um que veio antes da primeira vinda do Senhor para converter o coração dos pais aos filhos, e o outro antes da segunda vinda do Senhor para converter o coração dos filhos aos pais. Isso é, levar os filhos à fé dos apóstolos, de modo que, num só versículo das Escrituras, encontramos dois ministérios com centenas de anos de distância um do outro. Como exemplo disso, temos a mensagem que o Senhor deu na sinagoga de Nazaré. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro e tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao 21. O rolo que deram ao Senhor para ler corresponde hoje ao capítulo 61 de Isaías. Porém, o Senhor leu somente o versículo 1 e metade do 2, e ali parou. Então, podemos notar que o Senhor não leu
a parte do versículo 2 de Isaías 61, onde fala do dia da vingança do nosso Deus, porque na verdade faltava muitos anos para aparecer o profeta que anunciaria este dia da vingança, grande e terrível dia de Jeová, a grande tribulação. Então, o Senhor Jesus se deteve ali onde correspondia ao seu ministério para essa ocasião, porque a outra parte do versículo não era para aquela hora, e sim para vários séculos mais tarde. Assim, fica demonstrado numa só porção das Escrituras que Deus pode encerrar eventos que estão distantes centenas de anos um do outro. Porém, a mente sem revelação se confunde porque depende do raciocínio humano e desta maneira nunca poderão saber os mistérios que Deus tem posto em sua palavra. A mente humana consegue ver um só Elias, porém Jesus fala de um no passado e de outro no futuro. O Elias desta era restaurará todas as coisas antes da vinda do Senhor. Isto está em perfeita harmonia com o que Pedro disse sobre a inspiração do Espírito Santo. Envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vós foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas, desde o princípio. Atos 3, 20, 21. Em outras palavras, o Senhor Jesus não virá sem que antes venha o tempo da restauração de todas as coisas. Porém, quem trará esta restauração? O próprio Senhor respondeu a esta pergunta. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mateus 17, 11. Que Deus nos abençoe, meus caros irmãos e ouvintes.